Boa tarde, irmãos. Esse é mais um estudo da EBD, o estudo, uma lição de número 12, diz quando a adversidade é difamação. O texto base para o estudo é Daniel, capítulo 6, o capítulo 6 de Daniel. Nós vamos ver aqui que a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade e fidelidade a Deus. Essas são as inspirações dadas pela vida de Daniel para nós. Nós precisamos do quê? Ter fé em nosso Deus, termos respeito, sermos honestos e fiéis a Deus, como Daniel foi. E assim como Daniel foi vitorioso sobre todas as difamações, tudo aquilo que fizeram contra ele, com certeza nós também seremos vitoriosos hoje diante das adversidades pelas quais nós vivemos. Mesmo estando Daniel inserido numa cultura pagã, permaneceu firme e temente a Deus. Estamos inseridos numa sociedade onde a adversidade nos pressiona, mas a exemplo de Daniel, nós não devemos renunciar o que é correto diante de Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época, tempos em que nós sabemos que as adversidades nos pressionam a nos afastarmos de Deus, a pecarmos contra o nosso Deus. Mas, como a exemplo de Daniel, jamais nós devemos renunciar àquilo que é correto diante de Deus. Diante de todas as adversidades e os problemas, nós temos que fazer uma opção, que é de permanecermos firmes e corretos diante do nosso Deus. Foi esse o exemplo que Daniel deixou para nós. As adversidades existiam, mas ele jamais se afastou de Deus, jamais deixou que elas fossem prioridade em sua vida. Quem foi Daniel? Ele era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencentes a uma linhagem real de Judá. E o que aconteceu? Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço do Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua da civilização dos caldeus. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca o nome de 3, Ananias, Misael e Azarias, que mais tarde receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, tanto Daniel quanto esses outros 3 jovens, eles foram educados para servir o Império Babilônico. Aprenderam a sua língua, os seus costumes, mas isso não os separou de Deus e nem os afastou dos princípios cristãos que eles tinham. E é exatamente o que acontece no mundo de hoje. São muitos os oferecimentos do mundo para nos afastarmos de nosso Deus. Contudo, irmãos, nós temos que permanecermos firmes, como aconteceu com Daniel, Permanecermos firmes diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas que vêm, dos oferecimentos do mundo, que às vezes parecem coisas tão maravilhosas, mas nós, como servos do Senhor, nós sabemos que nada é mais maravilhoso do que servirmos ao nosso Deus e garantirmos uma intimidade com Ele, sermos fiéis a Ele, buscarmos nele sabedoria e força para vivermos nesse mundo, na certeza de que quando nós partirmos, nós vamos viver com Ele em glória eterna. Aqui a vida é passageira, mas a eternidade é para sempre, a alma vive eternamente e nós devemos estarmos preocupados com isso. E como Daniel, jamais deixar que as coisas do mundo venham ser prioridade e nos afastarmos de Deus. Daniel ocupou posições elevadas sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Desde o cativeiro viveu na grande Babilônia, tendo uma vida irrepreensível numa corte corrupta. Embora fosse exilado, um estrangeiro chegou ao cargo de primeiro-ministro. O maravilhoso é que sempre permaneceu fiel a Deus. Então, mesmo diante de todas aquelas dificuldades pelas quais ele passava, ele teve sempre uma vida irrepreensível diante de Deus, mesmo no meio daquela sociedade corrupta. E não é diferente hoje. Nós estamos vivendo em meio a corrupções,
né? É só ligarmos a televisão que a gente vai ouvir falar de corrupção, corrupção, corrupção. No entanto, como servos do Senhor, nós não podemos nos deixar levar por isso. E nós temos que termos uma vida diante de todas essas dificuldades, diante do pecado que assola a humanidade. Nós precisamos sermos irrepreensíveis diante de Deus, termos uma vida irrepreensível, sermos exemplos para aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Exemplo como Daniel foi exemplo para nós, como Daniel foi exemplo naquela época, para aquelas pessoas, até mesmo para o rei, né? Nós também precisamos ser exemplo no meio às adversidades, no meio dos problemas e da corrupção, das dificuldades, de tudo aquilo que vem, que é contrário às leis do nosso Senhor, do nosso Deus. Nós não podemos deixar-nos ser envolvidos por esses problemas, por essas coisas erradas, por essas corrupções. Ao contrário, temos que permanecermos fiéis, firmes nas doutrinas de nosso Deus. O primeiro ponto aqui diz: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Então, diante da difamação, diante dos problemas, das dificuldades, de tudo que o mundo oferece, nós precisamos decidir a ter excelência e caráter, a permanecermos firmes no Senhor. O rei Dario observava a fidelidade de Daniel e que ele era diferente dos outros, e por isso ele quis nomeá-lo líder sobre os demais. Os supervisores se enfureceram e, tomados pela raiva, inveja e ódio, decidiram conspirar contra Daniel. Então nós vimos aqui que Daniel, pela sua fidelidade a Deus, pela sua vida correta, que era orientada por Deus, ele se destacou entre as demais pessoas. E o rei viu em Daniel uma pessoa de caráter, uma pessoa em quem ele podia confiar, e por isso o nomeou líder sobre os demais. Mas isso, o que isso aconteceu, irmãos? Isso levou com que aqueles homens, né, que sentissem inveja de Daniel e procurassem então fazer o quê? Pela raiva que eles sentiam, pela inveja que eles tinham, eles procuraram difamar Daniel e decidiram: não, nós vamos fazer com que o rei fique contra Daniel, né? E as adversidades, o mundo quer fazer isso conosco. Quer, né, mostrar, não, vocês vão ter que mostrar, fazer essa pessoa aí que está servindo a Deus aí, fazer alguma coisa errada aí, afastar de Deus, porque se nós nos afastarmos de Deus, aí nós vamos começar a fazer tudo aquilo que o diabo quer que façamos, né? Mas Daniel aqui, ele, diante de tudo isso, ele permaneceu firme, e isso deixou exemplo para nós. Que se diante das adversidades, diante das coisas que vêm sobre nós, tentando nos afastar dos caminhos do Senhor, se nós permanecermos firmes no nosso Deus, nós vamos conseguir vencer, como Daniel venceu, né? Para prejudicar Daniel, valeram-se da religião, para armar uma cilada, mas falharam no seu propósito. Daniel se manteve firme e a boa mão do Senhor estava sobre ele. O profeta foi um exemplo de pessoa que buscou excelência em tudo o que fez. Deus deseja que você tenha uma vida abundante. Não se acomode em ser apenas um frequentador de igreja ou um funcionário qualquer em seu trabalho. Busque crescer, aprender com os erros, buscar ser melhor a cada dia. Então Daniel, diante daquilo, todas aquelas coisas que aqueles homens procuraram fazer para afastar Daniel do seu propósito de servir a Deus e fazer com que Daniel cometesse um erro para que o rei também ficasse contra Daniel, diante de tudo isso e todas essas ciladas, Daniel manteve firme em Deus e a mão do Senhor estava sobre ele. E assim também é conosco nos dias de hoje. Diante de tudo que possa aparecer, né, para buscar nos afastar de Deus, se nós permanecermos firmes no nosso Deus, confiarmos nele, nos entregarmos inteiramente nas suas mãos, com certeza ele vai nos dar a vitória. Deus está procurando pessoas que honrem os seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole. Você pode perder bens, saúde e família, mas nunca perca o caráter. Então Deus está buscando hoje também pessoas que sejam firmes, que honrem os seus compromissos com Ele. E se nós
formos fiéis a Ele, somos justos, honestos, com certeza Ele vai nos ajudar e vai nos dar a vitória, né? Nós podemos perder tudo, perder a saúde, perder família, perder tudo, mas nós não podemos de maneira nenhuma perder o nosso caráter diante de Deus, a nossa fé nele, a convicção de que Ele está sempre conosco e que a coisa mais importante é servirmos, né, a esse Deus verdadeiro. O segundo ponto aqui diz: em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Então, nós temos que ter um relacionamento firme com o nosso Deus. Diante das dificuldades, dos problemas que possam surgir em nossas vidas, nós temos que ter um relacionamento, buscar sempre um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Porque só assim nós vamos conseguir vencer todas as adversidades desse mundo. Deus está procurando pessoas que o amem de verdade, né? Deus está procurando pessoas que o sirvam de verdade, que confiem realmente nele, que tenhamos a nossa fé revelada, né, diante das provações que venham sobre nós, mas que nós permanecemos sempre firmes no nosso Deus, né? Nós vemos aqui que Daniel presenciou o poder de Deus, aqueles homens que queriam, né, difamar Daniel, aquele rei, também o rei que estava do lado de Daniel, mesmo diante daquelas acusações feitas pelos inimigos de Daniel, pôde ver o quê? Ele pôde presenciar o poder de Deus, né, ao tratar com um poderoso monarca pagão, Nabucodonosor. Ele, Daniel, permaneceu firme, e mesmo diante daquele monarca pagão, diante de todas aquelas coisas, o poder de Deus foi maior, e Daniel foi vitorioso. Daniel venceu tudo, todas as dificuldades, permanecendo firme no Senhor, né? Ao ter conhecimento do edito que tinha sido assinado, proibindo qualquer petição a qualquer ser que não fosse o próprio Deus, ao próprio rei Dario, não se deixou dominar pelo medo, prostrou-se diante de Deus Todo-Poderoso. Não mudou seus hábitos, orou como de costume. Então Daniel, mesmo diante daquele edito do rei, só pode orar ao rei. Não pode de maneira nenhuma orar a outro Deus que não seja ao próprio rei Dario. Daniel continuou firme, orando ao Deus verdadeiro. E durante 3 vezes ao dia ele parava, entrava na sua casa, ajoelhava e orava ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Às vezes, irmãos, diante das dificuldades, nós esquecemos de orar. Nós ficamos tão focados na adversidade, no problema, ao invés de estarmos focados no nosso Deus, que nós paramos de orar. Nós não buscamos força no Senhor. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Diante das adversidades, esses momentos devem nos aproximar ainda mais de nosso Deus. A intimidade com Deus faz com que Ele, né, nos dê livramento e nos abençoe no tempo certo. Então, como foi feito com Daniel, diante daquelas adversidades, daquelas dificuldades, daqueles problemas, todas as calúnias que foram sobre Daniel, Deus continuou com a sua mão poderosa sobre ele e deu a ele todos os livramentos, e esse mesmo Deus é o nosso Deus, que continua com a sua mão estendida sobre nós e nos abençoando em todo o tempo, e também, com certeza, nos dará o livramento sobre todas as dificuldades, irmãos, que possam vir sobre nós. Por maior que seja, nós sabemos que nós podemos vencê-las se nós continuarmos firmes em nosso Deus, como a exemplo de Daniel, não deixarmos de buscá-lo a todo instante em nossa vida, termos aquele tempo dedicado a Ele, né? Focarmos nele ao invés de focarmos nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. O terceiro ponto aqui diz: em meio à difamação, decida não ceder. Então, diante dos problemas, das dificuldades que vêm, nós temos que tomar uma decisão. Não ceder a esses problemas, a essas dificuldades, mas continuarmos firmes em nosso Deus, porque nós sabemos que Ele
pode todas as coisas, que Ele pode nos ajudar a vencer, só Ele, só com o nosso Deus, só o nosso Deus poderá nos dar vitória sobre as dificuldades, sobre os problemas. De nós mesmos, ou nenhum homem aqui poderá fazer isso, mas Deus pode. E em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus em nossa vida. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. E aí, o restante será de vitória. Daniel era portador de índole irrepreensível, carisma, caráter. Mesmo assim, não estava imune às acusações infundadas daqueles que queriam a sua morte. A difamação é uma potente arma de destruição, capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos. Daniel não foi poupado da difamação, pois seus inimigos agiram com maldade, orquestrando e tramando nos bastidores. Então, irmãos, o fato de nós sermos servos do Senhor, de nós confiarmos neles, crermos nele, de termos entregado a nossa vida nas suas mãos, isso não vai nos tirar das dificuldades. O próprio Jesus nos avisou disso: no mundo tereis aflições. Então não é porque nós somos servos do Senhor, porque nós confiamos nele, que nós não vamos passar por dificuldades, mas é através dessas provações que Deus nos prova e que nós podemos receber a aprovação de nosso Deus, como Daniel recebeu. Daniel foi aprovado por Deus, porque diante das provações ele permaneceu firme, resistente, a todas aquelas provações, buscando em Deus força, e Deus lhe deu. E assim também é conosco. Se nós buscarmos em nosso Deus forças, nós vamos vencer as provações que vêm sobre nós. E nós temos exemplos bíblicos disso aí. E nós temos o aviso de Jesus. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas sede firmes, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, está pronto a nos dar a vitória também, mas isso depende de nós. Como nós estamos agindo? Nós estamos dando lugar, o primeiro lugar para as dificuldades que vêm sobre nós, as adversidades, ou o primeiro lugar para Deus, para então conseguirmos a vitória? Como nós temos agido? Daniel não podia administrar a orquestração de seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia orar, e por sua confiança em Deus, ele poderia então vencer. E através dessa sua fé, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Então, aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. O que nós não temos condição de fazer, Deus pode. Que nós possamos estarmos atentos a isso. Como está sendo a nossa vida diante do Senhor? Nós estamos dando lugar, o primeiro lugar ao nosso Deus, crendo que Ele pode tudo e todas as coisas e pode nos dar a vitória sobre todas as dificuldades? Ou nós estamos deixando que as dificuldades tomem o lugar principal em nosso coração? Nos afastando daquele momento que nós temos que estar ali constante, buscando a Deus em primeiro lugar, confiando nele. Como está? Daniel nos deu esse exemplo. Diante de tudo aquilo, ele sabia que ele não podia fazer o decreto do rei voltar atrás, não poderia evitar de entrar nas covas, ser jogado na cova dos leões, não poderia tapar a boca dos leões, mas ele confiava em Deus. E Deus fez tudo isso por ele. Ele foi jogado na cova dos leões, mas o anjo do Senhor tapou a boca dos leões e Daniel saiu vencedor. Aqui a escritora do estudo de hoje, a irmã Helenice Gomes, ela deixa aqui 2 dicas para que nós possamos também sermos vencedores. Primeiro, confiar sua reputação ao Senhor. Se nós queremos vencer a adversidade, se nós queremos sair vitoriosos, nós temos que entregar a nossa reputação nas mãos do Senhor. Não os temais, não há nada encoberto que não possa ser revelado, e nada oculto que não possa ser reconhecido. Mateus 10, o verso 26. Aqui Jesus está dizendo: nós não precisamos temer as dificuldades e os problemas, porque não existe nada que não seja revelado e nada oculto que não possa ser reconhecido.
seja qual for a calúnia, problema que venha sobre nós, Deus conhece todas as coisas e Ele vai nos dar a vitória de tudo isso e revelar a verdade, né? Então, o que nós temos é que confiar a nossa reputação ao Senhor. E a segunda dica, confrontar gentilmente o caluniador. Se aquela pessoa que nos caluniou, que está falando mal de nós, está fazendo isso, que nós temos que fazer o quê? Com amor, chamar essa pessoa e mostrar por que você está fazendo isso. Por que você está indo contra mim? Você sabe que isso não é verdade, mas fazer isso com amor, com gentileza e não com ignorância, não querendo pagar o mal com o mal. Mas se nós formos com amor, buscarmos em Deus força, sabedoria e força para confrontarmos essa pessoa, nós vamos consegui-la trazer também para a presença do Senhor. Ela vai reconhecer, puxa vida, por que eu fiz isso? Tratei tão mal, né? A irmã Neuza está tão calma falando comigo. Então, é assim, irmãos. Se nós fizermos isso, buscarmos força no Senhor, sabedoria, nós vamos conseguir trazer essas pessoas que nos caluniam, que agem contra nós, para a presença do Senhor. O que nós precisamos é sermos gentis e confrontá-la com o amor de Deus. E a vitória, com certeza, será certa. Aqui nós temos para pensar e agir. Em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? Segundo, qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? Como nós temos reagido diante disso? Terceiro, as pressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você para Deus? Irmãos, as pressões dessa vida, ela nos separa de Deus ou ela está nos empurrando, levando-nos para Deus? As adversidades, elas devem nos aproximar mais de Deus e jamais nos afastarmos de Deus. Diante dos problemas, das dificuldades, nós devemos nos aproximarmos cada vez mais de Deus, orarmos a Ele, buscarmos nele forças, sabedoria e termos a certeza de que Ele vai nos dar a vitória sobre tudo isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a realmente sermos exemplo de fé, colocando sempre Deus em primeiro lugar, buscando sermos aprovados por Ele diante das provações pelas quais passamos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo e te suplicamos, meu Pai, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, para diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, diante das adversidades, nós estejamos sempre confiando em Ti, andando segundo a Tua vontade, nos Teus caminhos, jamais nos afastando de Ti, meu Deus. Que o Senhor nos dê força. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Senhor.